A humildade é o fundamento de todas as virtudes, pois sem ela o orgulho pode corromper até mesmo as boas obras. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs, em cada um de nós reside um mendigo, aquele buscador faminto de ternura e de sentido. Por vezes, essa mendicância está velada por armaduras de autossuficiência ou por vestes de méritos que nós mesmos costuramos. A liturgia deste 30º domingo do tempo comum, contudo, desvela essa verdade intrínseca à alma humana, nos convidando a uma profunda revisão de nossos mais íntimos gestos de fé, especialmente a oração. A parábola que ouviremos não mede a bondade de nossas preces, mas confronta nossa recorrente e íntima presunção de ser justos e de desprezar os outros, como leremos em São Lucas no capítulo 18, versículo 9. Ela nos lembra que é justamente nossa irredutível pobreza e não nossa riqueza que nos habilita a entrar em confiança com a ternura de Deus. O Evangelho de São Lucas nos apresenta uma cena atemporal. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. São Lucas capítulo 18, versículo 10. O templo, lugar sagrado do encontro com Deus, tornando-se o palco para o contraste mais vivido sobre a atitude da alma em oração. O fariseu, um homem conhecido por sua piedade, pelo seu rigor na observância da lei, ele ora de pé, como lemos no capítulo 18, versículo 11. Ele tem uma postura que denota dignidade e glória de Deus, mas seu conteúdo revela um desvio interior. A sua prece é como um monólogo de autoexaltação. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que possuo. São Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras desse fariseu, embora contendo atos louváveis, formam um muro de méritos próprios, um balanço de virtudes que isola ele da graça de Deus. É uma vida de fé, toda concentrada nos próprios méritos, em vez de, na gratuidade da salvação, viver continuamente diante de Deus. É um gesto patético tentarmos nos erguer na ponta dos pés para nos sentirmos melhores ou mais justos que os outros. Veja que essa oração, por mais que o fariseu se esforce, não alcança as nuvens, pois é uma autoafirmação e não uma súplica humilde. Em marcante contraste, o telonés do grego, o publicano, uma figura socialmente desprezada, era sinônimo de pecador, sequer ousa levantar os olhos. Seu gesto de bater no peito, conforme o versículo 13, é um sinal universal de contrição e remorso. A oração desse publicano é um grito, é uma confissão desarmada. Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. A palavra hamartolos, pecador, não é um mero adjetivo, mas o reconhecimento profundo da sua condição. Sua prece, um mero pedido de misericórdia, do grego ilaskomai, que significa tornar-se propício ou expiar, revela a verdadeira porta para a justificação de caioses. O veredicto de Jesus é o coração da parábola. Eu vos digo,
este voltou para casa justificado e não o outro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. São Lucas capítulo 18, versículo 14. Veja, não é a quantidade de rituais ou a observância legal, mas a atitude do coração, a humildade e a dependência de Deus que justificam. Meus irmãos e minhas irmãs, a humildade é o fundamento de todas as virtudes, pois sem ela, o orgulho pode corromper até mesmo as boas obras. Essa verdade é ecoada pela nossa primeira leitura do Eclesiástico. Ela nos recorda a imparcialidade da justiça divina. Não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre e ouve a oração do oprimido. Deus, o justo juiz, ele inclina seu ouvido para, do hebraico, anaf, o humilde, o afligido. A oração do necessitado, no livro de Eclesiástico, atravessa as nuvens e ele não descansará enquanto ela não o atingir. Eclesiástico capítulo 35, versículo 20. Observe que o publicano, ao clamar, ó Deus, tem piedade de mim, pecador, demonstra estar tão presente a si mesmo que não ousa erguer os olhos para o céu. E assim, ainda tão presente a Deus que pode humildemente pedir-lhe tudo. Deus não despreza a súplica daquele que não teme desabafar diante dele no lamento, diz o texto do Eclesiástico, no versículo 17 do capítulo 35. Então, é a nossa condição de mendigos, reconhecida e apresentada a Deus, que abre as portas do céu. Por fim, a carta de São Paulo a Timóteo nos apresenta um modelo de vida de fé que, ao final de sua jornada aqui, olhando o texto, São Paulo compreendeu a verdadeira fonte da justificação. O apóstolo, que é um antigo fariseu zeloso, agora é um apóstolo martirizado, não se gloria de seus feitos, mas da fidelidade de Deus. Ele não mede mais sua justiça pelos próprios méritos, mas pela fé que guardou e pelo Senhor que o sustentou. Com uma serenidade comovente ele declara: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperaram com amor a sua manifestação. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa justiça não é conquistada, mas recebida como dom do Senhor, o Kyrios, o justo juiz. Mesmo no abandono humano, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, diz São Paulo em 2 Timóteo 4,16. São Paulo experimentou a inabalável fidelidade divina. O Senhor, porém, esteve ao meu lado e me fortaleceu. São Paulo, esse fariseu transformado, finalmente entendeu que não é, sobretudo, não deve ser diferente de um publicano. Sua esperança não reside em sua própria capacidade, mas na certeza de que o Senhor me livrará de todo mal e me levará em salvo aos céus, no seu reino, a ele a glória pelo século dos séculos. 2 Timóteo 4,18. Essa é a mais bela esperança que o nosso coração pode experimentar. Meus irmãos e minhas irmãs, em suma, as leituras de hoje são um convite perene à humildade, à verdade sobre nós mesmos na presença de Deus. O segredo da oração pobre reside em reconhecer que não somos justos por nossas próprias forças, mas que podemos sempre voltar a sê-lo gratuita e infinitamente diante de um Pai que nos acolhe. Que a nossa prece neste domingo não seja um balanço de virtudes, mas o grito sincero do publicano: ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Que possamos confiar que esse clamor atravessa as nuvens e encontra o coração de um Deus que, quando nos olha, não pode deixar de reconhecer em nós o rosto de seu amado Filho. Que a nossa fé, alimentada pela oração humilde, por essa oração humilde, nos leve a combater o bom combate e guardar a esperança da coroa da justiça, que nos será dada
não por nossos méritos, mas pela incomparável misericórdia de Deus. Que assim seja em nossos corações e em nossa vida. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.